Olá, muito bom dia para você, graça e paz, domingo muito abençoado por Deus. Estamos chegando mais uma vez até onde você se encontra, com a bendita graça do Senhor e para trazer ao seu coração uma orientação, uma instrução, um entendimento daquilo que é a nossa lição nessa manhã. Estamos tratando de um tema específico na sala de adultos, que são as questões e os conflitos da vida, né? E falando sério nisso, eu creio que você deve estar sabendo e vendo o quanto isso é tão real em nós, né, gente? Questão de conflitos, o quanto isso muitas vezes nos pega e o quanto isso traz dificuldades na maneira como a gente tem que entender e também como resolver essas questões diante de nós. E nessa manhã a nossa proposta é falar um pouco sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a depressão, como tratar essa questão à luz da palavra de Deus. E é claro que nós vamos nos valer também de algumas orientações, né, psicológicas, né, nesse sentido daquilo que pode ser esse problema que aflige aí uma grande quantidade de pessoas hoje. E eu quero ler aqui um texto que está em 1 Reis, capítulo 19, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, foi e chegou-se a Beceba, que pertence a Judá, e ele deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo lhe tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Até o verso 9 desse texto de 1 Reis, capítulo 19. A depressão, né, ela pode ser entendida, né, segundo os estudiosos, em 3 linhas de definição. Eu anotei aqui: primeiro, a depressão é um sintoma que faz parte de inúmeros distúrbios emocionais. Isso é mais do que óbvio para nós, né, que conhecemos o problema. Mas uma segunda definição a depressão é uma síndrome traduzida por muitos e variáveis sintomas somáticos. E uma terceira linha de definição é que a depressão é caracterizada por marcantes alterações afetivas. Então a depressão ela varia, né, segundo os estudiosos nessa questão, entre as pessoas. Isso é óbvio, né? Cada pessoa tem uma forma de lidar com um determinado problema, e em específico, nesse caso, a depressão. E o resultado, né, do tratamento, para ser positivo, ele depende muito de como cada pessoa reage, né, ou das reações individuais de cada pessoa. A depressão pode também trazer consigo alguns sintomas físicos, né, além dos sintomas emocionais. Então, para pensar, a pergunta primeira é: o que pode estar dentro de uma depressão? Tristeza, angústia, medo, tonturas, na perspectiva física, cólicas, até mesmo falta de ar, crise de raiva, explosividade, sentimentos exagerados de frustração, tendência para responder a eventos com ataques de ira ou culpando os outros. Isso a gente vê muito em pessoas que estão com depressão. Prejuízo na capacidade de pensar, ela realmente mexe na nossa capacidade motora, né, no pensamento, capacidade de se concentrar ou de tomar decisões com clareza, e em muitos casos a pessoa até começa a pensar em morte, né? Eu já vi muitas pessoas buscando, e a causa de muitos suicídios por aí tem a ver também com a depressão. Do ponto de vista genérico, né, a depressão ela como dizem os estudiosos, endógena, que tem a ver com os fatores internos,
e exógena, que tem a ver com fatores externos à pessoa. E às vezes os fatores externos, eles desembocam no fator interno, uma série de situações que impede a pessoa de lidar muito bem com o problema, né? Então, quando você olha para a Bíblia Sagrada, há uma afirmação de Jesus em João capítulo 10, que é a seguinte: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, como a gente pode ter essa vida, né? Onde é que você começa a desfrutar disso? Porque até um tempo atrás a gente achava que essa vida abundante era algo reservado lá para a eternidade tão somente. Mas essa vida abundante, segundo a palavra de Deus, ela começa aqui. E como a gente pode conciliar fé e a existência de uma depressão na vida de um cristão, por exemplo? Parece que não combina, né? Se você falar, fulano de tal é cristão, ele está com depressão. Mas não é verdade. A depressão não é uma questão de fé. A depressão é uma questão de problemas que acontecem na nossa vida, como nós falamos, de fatores externos ou internos, sobre os quais as pessoas não conseguem lidar muito bem ou dar uma resposta muito positiva. Alguém falou assim: a depressão é uma pressão menor tentando resolver uma pressão maior, por isso, depressão, né? Achei interessante essa afirmação que eu ouvi. Eu queria pensar com você nessa manhã, desse estudo bíblico, esse estudo sobre o problema da depressão, em 3 coisas principais. Primeiro, quais são as causas da depressão? É claro que não tem como, né? Tem causas físicas e causas psicológicas. As causas físicas são, normalmente, privação do sono, perda de interesse, falta de exercícios físicos, doenças crônicas ou graves de forma inesperada, diversas causas fisiológicas, excesso, inclusive, de adrenalina, quando você, às vezes, passa por uma situação onde você teve uma impulsão de uma emoção muito forte, e às vezes essa emoção muito forte, às vezes, era seguida de uma baixa, e isso pode gerar ou ocasionar uma depressão por conta de uma baixa estima que você pode ter em relação a uma coisa muito grandiosa que você talvez tenha experimentado. Se você olhar para esse texto aqui de Elias, é mais ou menos o que acontece, né? Porque depois de uma vitória extraordinária lá no Monte Carmelo, onde ele, em nome do Deus dos Exércitos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele tem uma vitória tremenda contra a idolatria do povo de Israel, através do reinado de Acabe e Jezabel, e como também dos 450 profetas de Baal, os falsos profetas de Baal, e uma multidão de pessoas que seguiam a estes deuses. Depois de uma vitória tão assim grandiosa, Elias recebeu uma notícia de Jezabel, que falou assim: olha, fala para Elias que se amanhã ele estiver no mesmo lugar que ele está, eu vou matá-lo. E Elias então foge, e o texto fala que ele entrou em uma caverna, e ali ele se escondeu, pediu para si a morte. E se você ler o texto em sequência, que nós não lemos todo o texto, você vai ver um homem justificando e desejando até mesmo a não existência dele por conta de uma ameaça que ele havia sofrido. E aí você percebe o quanto Deus tratou com Elias no seu momento de depressão, no seu vale, na sua situação terrível, de um esconderijo, de uma caverna. Também existem as causas psicológicas, Quais são essas causas, Primeiro, causas ligadas à própria vida e à família. Então, discussões, brigas constantes conjugais, muitas vezes filhos que se envolveram no mundo das drogas, do alcoolismo, prostituição, separação de pais. Então, essas coisas ligadas à família podem gerar também a depressão. Outra coisa, estresses, e perdas importantes. Eu conheço muita gente que se meteu num buraco da depressão por conta de uma perda grandiosa que a pessoa teve na vida. Um senhor, por exemplo, que eu conheci há muitos anos atrás, havia juntado toda uma economia em função do trabalho dele, a aposentadoria, acerto da empresa, e ele acabou emprestando esse dinheiro, e aí a pessoa não pagou e ele perdeu tudo aquilo que ele havia juntado durante toda a sua vida, e isso gerou para ele uma depressão crônica terrível, quase que o levou inclusive à morte. Então, as exigências da pós-modernidade hoje, frente a essa globalização, tem gerado muita correria, competitividade, ameaças de desemprego, dificuldades de passar em concursos públicos. Sendo bastante prático com você nessa manhã,
fatores ligados ao profissionalismo e à autorrealização humana. Isso acontece muito nos dias de hoje. E quando a pessoa não consegue administrar isso, né, tratar isso, muitas delas entram em depressão, falência financeira, morte na família. Então essas coisas realmente psicológicas, elas afetam de maneira muito considerável e pode gerar uma depressão. Desespero diante da impotência é um outro fator. A idade que aumenta, ela traz consigo as limitações, né? Você deve já perceber o quanto muitas vezes aquilo que você fazia talvez alguns anos atrás, você não consegue fazer mais hoje. E a tendência é que quanto mais o tempo passa, as nossas limitações vão aparecendo com muito mais clareza, digamos assim, né? E não tem como, né, ser diferente, tá? E às vezes as pessoas não conseguem fazer as mesmas coisas, isso gera em muitas pessoas uma sensação de inutilidade, né? De dizer, eu não sou muito importante, né? Para que viver se eu não estou significando nada, né? Então, alguém disse assim que até os 40 anos as pessoas lutam em função do resultado e depois dos 40 anos do significado. Então, quando você passa dessa idade que você não consegue mais se aperceber de que a sua vida está sendo uma vida com significado, com propósito, a tendência é a gente desesperar, né, diante dessa chamada impotência humana. Mas há também os pensamentos negativos, né? Eu conheço algumas pessoas que elas só pensam negativos. Se você for conversar com elas o tempo todo, elas só pensam no pior. Se sofrem, se porventura vier alguma dor, elas já pensam na pior situação. Então são pessoas que conseguem potencializar um problema de uma forma sempre para o lado negativo, né? De uma baixa mesmo. Então às vezes a situação não é tão grave assim, a pessoa já potencializa, ela já começa a desesperar, e ela já entra em pânico. Isso, muitas pessoas têm infelizmente, essa incapacidade de lidar, né, com as coisas positivas. São pensamentos muito negativos, né, que se desenvolvem nessas pessoas. Uma outra coisa também que gera depressão, a ira não tratada. É interessante como isso pode acontecer, né? Sentimentos negativos e de ressentimentos guardados no coração da pessoa. Isso pode acontecer. Pecado e culpa. Do ponto de vista espiritual, gente, isso geralmente, isso não tem como, isso gera depressão. Se você ler a palavra de Deus, você vai perceber isso claramente quando Davi pecou, cometeu o chamado duplo pecado, né, homicídio e adultério. Davi ficou magro. O texto de Salmo 32 fala que ele definhou, seus ossos secaram, por causa dos constantes gemidos que sobre ele pairava todos os dias aquela voz de acusação, aquela culpa interminável, que Davi não conseguia se livrar disso, até o momento em que Deus tratou o coração dele. E no Salmo 51, um dos salmos também de confissão de Davi, ele vai pedir para Deus restituir a alegria da salvação. Olha que interessante. Então, pecado e culpa gera sim depressão. Aquelas coisas que ficam guardadas, acumuladas, não confessadas, não tratadas. Cuidado com isso. Uma vez nós tivemos aqui uma devocional no nosso tempo aqui de equipe ministerial sobre a questão de pendências. Às vezes a gente deixa algumas coisas, algumas pendências, nós não tratamos isso, e isso lá na frente vai repercutir de maneira muito negativa para a gente, até mesmo pode gerar uma depressão para você, com certeza. Então, são causas que geram depressão. Agora, quais os efeitos da depressão? O que ela gera normalmente na gente? Uma pessoa que está depressiva, o que ela normalmente revela na sua vida? Primeiro, uma incapacidade, um sentimento de incapacidade. A pessoa se vê totalmente incapaz, totalmente para baixo, sem esperanças. Elas começam a ser muito críticas em relação a si mesmas. E quando você conversa com essas pessoas, elas não demonstram nenhum tipo de entusiasmo, nenhuma perspectiva de ânimo, de encorajamento. Por quê? Por causa desse sentimento de incapacidade. Aquela pessoa não consegue, de repente, ver uma luz no fim do túnel, né? A outra coisa, doenças físicas. A depressão ela gera sim. Por isso que, em alguns casos, se não houver um tratamento medicamentoso, não vai ter um resultado muito positivo. E algumas pessoas fogem, inclusive, de tomar esses remédios. Elas pensam que isso vai gerar, e pode, claro, acontecer isso, uma dependência química por conta desse remédio, e elas não vão conseguir sair daquele momento. Mas às vezes é necessário
para elas poderem ter um up, né, digamos assim, e aí depois elas conseguirem tratar de uma outra forma. Doenças físicas, então, as chamadas doenças psicossomáticas, né? Baixo autoestima e retraimento. Normalmente quem está depressivo é uma pessoa que tem uma baixa autoestima muito grande, retraída, não consegue se livrar disso. São pessoas a autopiedade começa a acontecer, a falta de confiança em si mesmo, um forte desejo ilógico em afastar-se das pessoas. Isso acontece muito. E ainda, uma forte tendência suicida. Gente, isso é muito sério. O problema de suicídio hoje é muito sério entre principalmente adolescentes e jovens. Se você não sabe, existem em nosso meio social uma quantidade grande de adolescentes que estão morrendo, que estão suicidando. Existe uma onda muito forte, brincadeiras inclusive nesse sentido, que levam à morte. Mas a depressão, ela gera uma forte tendência de suicídio. E isso tem acontecido de uma forma gritante, especialmente entre esse público mais jovem da nossa realidade existencial de hoje. É aquela ideia assim, eu não quero mais continuar vivendo, é como se a vida não fizesse mais sentido. Para que viver? Eu não consigo vencer esse problema, não consigo ter alegria, não consigo ter sucesso. Então a pessoa pensa que a vida para ela acabou, né? Isso também acontece como efeito da depressão. Qual que é a proposta de Deus para a gente tratar essa depressão? A primeira coisa que eu olho para a Bíblia Sagrada e para esse texto, que Deus trata com o coração de Elias, trata com o meu coração e o seu coração, é o seguinte: aprendamos a lidar diretamente com as causas. Se você olhar para esse texto e lê-lo até o final, você vai se aperceber exatamente de um diálogo que Deus faz com Elias aqui. E Deus chama Elias à razão. Elias, quais são as causas mesmo que está gerando entre você esse sentimento de morte? Por que se você entrou nesse buraco existencial? Por que essa caverna? Ei, eu não te criei para essa caverna. Deus não nos criou para vivermos dentro de uma caverna, queridos. Então a depressão, por conseguinte, não é uma coisa que vem de Deus. Então significa que Deus tem poder para nos tirar de qualquer que seja essa caverna, o buraco existencial. Mas a gente precisa aprender a lidar com as causas. Então, em outras palavras, Deus nos mostra como identificar tudo isso e não simplesmente os sintomas. Muitas vezes nas nossas vidas, as coisas não são resolvidas porque nós tratamos as coisas na perspectiva do sintoma e não das causas. Então acaba sendo assim, um tratamento muito paliativo. As coisas parecem que se resolveram, mas não resolveu, porque você não foi lá no fundo, você não foi no âmago da questão. Então peça a Deus nessas horas, se porventura você tiver alguém na sua família com alguém vivendo esse drama da depressão, Deus, nos ajude a entender o que levou essa pessoa para estar do jeito que ela se encontra hoje. E isso é muito interessante. Deus é aquele que nos dá discernimento para perceber o que se passa conosco. Quando Davi escreve o Salmo 42, ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, qual que é a grande questão aí? Converse consigo mesmo. É um exercício aparentemente meio estranho, mas é isso mesmo. Converse com a sua própria alma, pergunte para o seu próprio interior, por que você está assim? Se de fato é razoável você continuar assim. Então Deus falou assim para Elias: Elias, sai da caverna, fica aí não. A mesma coisa aconteceu com Jonas, lembra de Jonas? Ele vai lá, deita debaixo de uma boboreira, e aí aquela sombra gostosa, mas daqui a pouco ela murchou, secou. Elias ficou furioso e começou a discutir com Deus e pediu para si a morte. E Deus falou: Jonas, o que é isso? Você agora teve paixão por uma planta que não te custou nada, e você acha que não deveria ter paixão por 120 mil almas que não conseguem discernir entre o bem e o mal? Acha mesmo que eu sou um Deus assim? Não. Então Deus nos mostra na palavra dele que, com relação a esse problema, nós precisamos aprender a identificar quais são as causas que nos levaram a essa situação. Segundo, Deus nos mostra em sua palavra a exercer a nossa confiança nele. Deus fala assim: Elias,
você está olhando para o problema e não para o potencial. Olha para mim. Existe um versículo que Paulo fala que eu acho tremendo. Olharam para ele e foram iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá o vexame. Que maravilha. Deus nos trata assim. Então, sejamos confiantes em Deus. Paulo fala assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei que não é fácil, não é tão simples, mas é necessário que a gente aprenda. Isso é um aprendizado. Paulo fala de uma coisa que ele vivenciou, são lições que ele foi aprendendo com a vida e na vida. Então procure, meu irmão, minha irmã, você que é jovem, adolescente, a relacionar-se com as pessoas que possam ser instrumento, inclusive, de Deus para a sua cura. É o que Deus fez aqui com Elias. Você percebeu isso? Elias, olha, você não terminou a minha obra ainda. Você vai voltar lá, porque ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Existe também uma ação extraordinária que você vai ter que fazer. Você vai ungir fulano, ungir Beltrano. Existe uma obra para ser feita e você é o homem. Você é essa pessoa que eu escolhi. Então, em outras palavras, eu estou dizendo para você, Deus usa pessoas como encarnação dessa graça para gerar entre nós cura. Não fique sozinho, procure pessoas. A graça de Deus, ela se encarna, ela se manifesta através também de pessoas. E a terceira coisa, prepare-se para lidar com o desespero. Muitas vezes a gente não consegue manter a calma, né? É muito difícil mesmo quando a situação é desesperançosa, diante de um quadro que aparentemente não tem como, não tem resolução. Nós ficamos muito preocupados, mas é hora de você manter a calma. Aquietai-vos, diz a palavra, e sabei que eu sou Deus. É difícil, né, gente? Mas é necessário. Deus está acima de todas as coisas. Quando Asaf teve depressão, ele no primeiro momento começou a olhar para si mesmo, e Asaf emudeceu-se. Ele não conseguia orar, não conseguia ler a Bíblia, não conseguia comer, não conseguia dormir, chorava o tempo todo, até entender que aquilo era um tempo de aflição que ele precisava passar. E de repente, num salto assim como de uma mágica, Deus mostra e ensina e orienta Asaf a olhar para Deus e para as suas maravilhas e para os seus feitos. E isso começa a gerar uma cura no coração e na alma de Asaf tão grande que ele fala assim: isso é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. E a partir daí, o que Asaf diz parece que é um outro homem vivendo uma outra realidade. É assim mesmo que Deus faz conosco. Prepare-se para lidar com o desespero. Ele pode chegar na minha casa, na sua casa. Então, permita-se sentir mal. Tem muita gente que acha que porque tem fé, não tem o direito de sentir, de falar que está doendo, que está machucado, que está ressentido, que está chateado. Essas coisas fazem parte da nossa vida. O que não é normal é elas permanecerem, mas elas podem sim, com certeza, acontecer para mim e para você. A pergunta é: o que está realmente acontecendo comigo? E a última coisa, aprenda a lidar com a raiva e com a culpa. Liberte-se da chamada vitimização. Peça a Deus encorajamento e força para você oferecer e pedir perdão quando necessário. Sabe, porque essa é uma das formas que Deus nos ensina de como o perdão é capaz de gerar libertação. E por último mesmo, Deus está dizendo assim para a gente: confronte seus modos de pensar. Elias, por que você está pensando dessa forma? É como se Deus dissesse assim: Elias, a sua forma de pensar está equivocada. Muitas vezes, geralmente na depressão, os nossos pensamentos são obscuros. E Deus nessa hora vem para Elias: Elias, pensa aqui uma coisa, ainda não dobraram os joelhos diante de Baal 7.000 pessoas. Dá para começar assim? E olha, também tem o rei fulano, o rei Beltrano, que você vai ungir. Quem fugir da espada de Jeú, o outro vai matar. Então, Elias, a história está nas minhas mãos. Eu sou o Senhor da história. Eu sou e continuo sendo soberano. As coisas não escaparam do meu controle. Então, confie. Mude a sua maneira de pensar. Pare de pensar de forma equivocada. Então, eu sei que não é tão simples quando estamos num tempo ou vivendo uma depressão.
Outras pessoas talvez não conseguem sequer definir, né, o que está acontecendo com elas. Procure, se for o caso, profissionais que possam te ajudar a compreender e sair da crise. Então, nesse caso, entram os psicólogos, que vão ser instrumento de Deus para te ajudar, psicanalista, psiquiatra, enfim, conforme for a situação, dependendo do que você precisa, de uma medicação, de um entendimento que está se passando com você. E, por favor, não fique achando que você não tem o direito de se deprimir algum dia. Então, que nessa manhã nós possamos compreender que a palavra de Deus é fortaleza no momento da angústia. Deus é a nossa força. Deus é o nosso refúgio no momento da tribulação. E Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. E como diz Davi ainda, se ainda porventura a gente cair até 7 vezes, o Senhor nos levantará, porque é Ele que firma os nossos pés sobre a rocha. É Ele que mantém os nossos pés firmes na direção daquele que é o seu propósito. Queridos, tenham um bom dia, tenham um bom domingo com a sua família. Deus te abençoe, que essa palavra realmente possa dar orientação para você e direção, não somente para você, mas para alguém que de repente passe por esse problema. Que Deus possa nos confortar e nos dar o direcionamento necessário para vivermos a vitória que vem dele, em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nos alegramos em Ti, porque aprendemos com a Tua palavra como que a Tua palavra orienta a gente a vencer a depressão, esse mal que nos aflige muitas vezes, que gera em nós, ó Deus, tristezas e mais tristezas. E o Senhor, ó Pai, nessa noite, nessa manhã, aliás, nos ensina como é que a gente pode vencer tudo isso. Te agradeço, ó Pai, por essa manhã tão radiante, por esse dia tão especial. O Senhor nos deu, ó Deus, a alegria de viver na Tua presença. Eu oro, ó Deus, agora por aqueles familiares que estão, Senhor, vivendo o luto dos seus entes queridos por causa do Covid, ou de outras enfermidades que foram fatais, ou de um acidente. Senhor, em nome de Jesus, derrame graça sobre o Teu povo, Senhor, sobre aqueles, ó Pai, que sofrem nessa hora, daqueles, ó Pai, que não Te conhecem também. Visita, ó Deus, e traga a eles, ó Deus, uma palavra de revelação do Teu Evangelho, para que eles possam conhecer o Senhor Jesus como o pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Enfim, ó Pai, visita a nossa geração hoje. Tem misericórdia, Pai, do nosso país, da nossa nação, da cidade de Uberlândia, daqueles, ó Pai, que sofrem e lutam. Assim, Deus, oramos nessa manhã com o nosso coração grato e confiante, no nome santo de Jesus. Amém.